Olá, seja bem-vindo a uma live aqui para nós falar que você é um gigante na fé ou um incrédulo. Ou você é uma pessoa que tem fé ou você é uma pessoa que não crê. E nós vamos dar um exemplo aqui bíblico para você. Nós temos feito várias lives aqui no Facebook, também no meu canal. Se você não é inscrito lá no meu canal, vai lá no YouTube. É só procurar Pastor Ariston Júnior. Com certeza eu acho que vai aparecer meu canal. Não sei, será que tem outro Ariston Júnior vai por aí? Eu não sei, eu nunca fiz o teste, mas o meu canal é Pastor Ariston Júnior. Nós temos feito lives lá também, diferente do Face. É claro que as lives do Face eu coloco lá no meu canal, mas as lives ao vivo lá, nós temos falado sobre oração em línguas, nós temos falado sobre unção, tem sido muito bom. E também lá no meu canal tem um programa chamado Podercast, que é o podcast do avivamento. Já realizamos 19 programas muito fortes que fala de cura, de prosperidade, de unção, de milagre. Você pode ir lá na playlist, que lá, eu sei, lá no meu canal tem uma playlist, aí lá podcast completo. Aí tem uns 19 programas, você pode escolher qual o tema. Eu quero saber de cura emocional, tem um programa só de cura emocional, cura interior. Eu quero um programa sobre prosperidade, eu quero um programa sobre unção, tem tudo lá. Com vários pastores, vários homens e mulheres de Deus que têm abençoado o Brasil. É isso que Deus tem feito. Deus tem feito coisas grandes. Deus é um Deus grande. Deus é um Deus poderoso. Quem for entrando aí no canal ou aqui no Facebook, sempre não esqueça de dar o like, que o like ajuda o maior número de pessoas assistir o nosso vídeo, ajuda a plataforma a divulgar o nosso conteúdo para o maior número de pessoas. É interessante que muita gente está me conhecendo, está me chegando no canal, nas lives lá, muita gente está assistindo pela primeira vez, que quanto mais as pessoas vão dando like, mais outras pessoas vão tendo acesso ao nosso conteúdo. Então, nunca esqueça do like. Eu vou estar falando, o exemplo que eu quero dar é de dois homens que diante das dificuldades, diante dos problemas, eles mesmo assim continuaram crendo em Deus. Isso que eu quero saber de você. Quando vem as dificuldades para você, quando vem a luta, você tem fé ou você tem medo? Eu quero até que você escreva aí no comentário. Quando vem uma luta para você, a sua primeira reação é fé ou medo? Eu quero que, se for fé, você escreve fé. Se for medo, você escreve medo. Quando vem a dificuldade, você fica sabendo um problema, qual é a sua primeira reação? Uma fé ou medo? Eu quero que você escreva aí no comentário qual é a sua reação. Se for fé, você escreve fé. Se for medo, você escreve medo. Então, aqui diz aqui em Números capítulo 13, versículo 31, diz assim: porém os homens que eles subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Primeiro detalhe, esses espias, depois eu vou explicar esse contexto aqui. Ele falou, não podemos ir lá porque aquele povo é mais forte do que nós. E famaram até que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é a terra que consome os moradores. E todo o povo que vimos lá no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes do gigante. Éramos aos nossos olhos como gafanhoto, assim também éramos aos seus olhos. Para você entender esse contexto, Moisés separou 12 homens para espiar a terra. Ela espia, espiões. E eles foram lá e diz que viram realmente que a terra manava leite e mel. Por quê? Porque Deus tirou o povo do Egito e falou, eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Uma terra abençoada, uma terra próspera. E aí quando o povo foi lá, eles realmente reconheceram, esses 12 espias, que a terra era boa. Eles trouxeram um cacho de uva, diz que por 2 homens trazendo cacho de uva, pelo tamanho do cacho de uva, que era enorme.
o fruto da terra, para mostrar o fruto da terra. Eles trouxeram os frutos da terra, os frutos maravilhosos. E aí, mas só que depois ele falou, mas não podemos ir lá. Não podemos conquistar 10 espias, 10 espiões dos 12. Falou, não podemos ir lá, eles são mais fortes do que a gente. Eles são gigantes. E nós éramos nossos próprios olhos como gafanhotos, nós somos pequenos. Por isso que quando nós não temos fé diante das dificuldades, diante da luta, nós se achamos pequenos. Por isso que um versículo em Provérbios diz assim, se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Se você se mostrar frouxo no dia da luta, a sua força será pequena. É isso que diz. Então eles se falaram, não, nós somos pequenos, nós éramos como gafanhoto, síndrome de inferioridade. E aí nós vamos falar de um grande exemplo de fé. Mas antes eu quero pedir, compartilhe a live, compartilhe esse vídeo para algum irmão, amigo que vai despertar a fé, porque no final nós vamos orar uma oração forte, uma oração para ativar a fé, uma oração para despertar a nossa fé. Então compartilhe com os amigos, com os irmãos, que precisa ser despertado na fé. Tem muita gente desanimada, tem muita gente sofrendo, tem muita gente na hora da dificuldade, em vez de ter fé, tem medo. Escreve aí, você tem fé ou você tem medo diante das dificuldades? Você tem fé ou tem medo diante da luta? Você tem fé ou você tem medo quando levanta o problema para você? Eu quero que você escreva. Se a sua primeira reação quando vem a dificuldade for fé, você escreve fé. Se a sua primeira reação quando vem a luta for medo, escreve medo. Aqui não é para julgar, mas é só para saber. É algo normal. Teve momentos da minha vida que eu realmente tive medo. Ver o problema e eu falei, meu Deus, e agora? Eu fiquei com medo. Mas teve outros momentos que veio o problema na minha vida, eu não tive medo, eu tive fé. Então é questão de momento. Mas qual é a sua reação quando vem as dificuldades, a luta, o problema? É fé ou é medo? Escreve aí qual é a sua reação. Mas não importa, eu creio que Deus vai ativar a sua fé nessa manhã. Deus vai despertar a sua fé. Aqueles que for assistir o vídeo à tarde ou à noite ou qualquer hora do dia, Deus vai despertar a sua fé. Porque a Bíblia diz lá em Timóteo, nosso Deus não deu um espírito de medo, de covardia, mas deu um espírito de coragem, de força, de temor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós estamos lendo Números. Vocês viram que o povo aqui, os 10 falaram, não dá para conquistar. E é interessante que quem prometeu aquela terra foi Deus. Não é uma conquista que eles pensaram, vamos lá ver se aquela terra é boa para conquistar. Não, Deus falou, é aquela terra que eu vou dar para vocês. Qual é a promessa que Deus tem para a sua vida? Qual é as promessas que Deus tem para a sua vida? Qual é as promessas que Deus tem para a sua vida em 2024? Qual é as promessas que Deus tem para você? Para aquele povo era aquela terra prometida. Falou, vão lá, vão tomar posse da terra prometida. Mas esses 10 espias, esses 10 espiões, falaram, não dá para conquistar, lá tem gigantes, chegaram chorando, mesmo vendo que Deus tinha falado, a terra é boa, a terra é próspera. E eles falaram, não dá, ficaram com medo. Não tiveram fé. E aí, continuando em Números 14, está escrito assim, então levantou toda a congregação e alçaram a sua voz. O povo chorou naquela mesma noite. Ó que reação! Quando o povo de Israel, mais ou menos, tinha 2 milhões de pessoas, homens, mulheres e crianças. Em algumas partes da Bíblia fala que tinha 600 homens, mas não contava as mulheres e as crianças. Mais ou menos, os estudiosos dizem 2 milhões de pessoas. Diz que todo o povo, quando ouviu aquilo, choraram. Quando ouviu aquelas palavras de incredulidade daqueles 10 espias, eles choraram. E aí diz aqui, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão. Toda a congregação disse, se morrêssemos na terra do Egito.
ou se morresse nesse deserto. Ele falou, era melhor ter morrido lá no Egito, era melhor ter morrido no deserto. Lembra que Deus tirou esse povo do Egito para chegar na terra prometida. Deus tirou eles da escravidão com 10 pragas do Egito, eles humilhou o Egito e abriu o mar. Deus fez milagres extraordinários, foi fazer milagre, e mesmo assim o povo estava nessa incredulidade. Porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada, para que as nossas mulheres, nossas crianças sejam presas. Não seria melhor voltarmos ao Egito? Diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Eles tiveram até a ideia, vão voltar para o Egito, vão voltar para a escravidão, vão voltar lá para aquela vida que nós tínhamos. Por quê? Porque eles não queriam enfrentar o problema, porque não tiveram fé, porque eles entraram dentro do coração do povo a incredulidade. Porque algo é certo, irmão, algo é certo. É mais fácil entrar a incredulidade, o medo na vida das pessoas do que a fé. É mais fácil nós acreditar no negativo do que no positivo. Meu irmão, quando nós falamos negativo de alguém para outro alguém, ele acredita. É impressionante. Ah, fulano falou isso, é verdade. Mas quando nós falamos algo positivo de alguém para outra pessoa, às vezes ele fica, será que é mesmo? Não sei se você já teve essa experiência. Eu não tenho, eu acredito no positivo das pessoas. Mas quando falo negativo, por isso que a fofoca tem um poder tremendo e a fofoca se espalha mais do que tudo. Eu lembro de um grande milagre que aconteceu numa igreja aqui no nosso bairro, e eu falei para o irmão, mas meu irmão, nunca ouvi falar isso, já tinha conseguido fazer há 2 anos esse milagre. E eu falei, meu irmão, mas como esse milagre tão grande não espalhou pelo bairro? Nós temos um bairro assim, eu moro na cidade de Ribeirão Pires e o bairro é como se fosse o interior. A maioria conhece todo mundo. É claro que hoje veio muita gente morar nova para cá, mas eu sou um morador quase 30 anos nesse bairro, nós conhece muita gente. E eu falei, mas meu irmão, eu não vi falar desse testemunho que foi na igreja dele. E aí ele falou assim, sabe por quê, pastor? Porque só se espalha as coisas ruins, as coisas boas não se espalham. Eu falei, infelizmente é verdade. Ele falou, se tivesse feito alguma coisa errada dentro da igreja, com certeza o bairro todo ia saber. E esse milagre foi um ressuscitamento de uma criança que ressuscitou, e eu não fiquei sabendo, o bairro não ficou sabendo. E ele falou isso para mim. Quando eu falei, mas meu irmão, milagre tremendo, como ninguém ficou sabendo? Ele falou, porque só se espalha as coisas ruins. Infelizmente o mal, é mais fácil acreditar no mal, na incredulidade, do que ter fé. Então quando o povo, quando os espias falou para aquele povo, eles choraram, murmuraram e falaram, vamos voltar para o Egito. E aí continuando, número 14 que nós estamos agora, lendo o versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre seu rosto perante todo o ajuntamento, filho de Israel. Aí Moisés e Arão, os líderes, diante daquele tumulto, diante de falar voltar, eles caíram no chão, foram clamar a Deus. Mas aí vai levantar 2 homens. Lembra que eu falei que Moisés separou 12 espias? 10 que falaram que não podia conquistar. 10 que falaram que lá tinha gigante. 10 que falaram que era como gafanhoto. 10 que falaram que não dava para conquistar. Mas tinha 2 desses 10, de 12, né? Era 12 e 10 era incrédulo. Mas aí tinha lá 2 homens, Josué e Caleb. Vamos ver o que Josué e Caleb falou? No versículo 6. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Josofoné, que espiaram a terra, rasgaram seus vestidos e falaram a toda a congregação. Olha o que o Josué e Caleb falou, diferente dos 10. A terra pelo meio do qual passamos a espiar, a terra muito boa. Se o Senhor agradar de nós, então nos porá nessa terra. Se Deus é a nosso favor, Ele vai nos pôr nessa terra. E nos dará essa terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Não temais o povo dessa terra. Não tenha medo desse povo dessa terra. Porquanto são eles o nosso pão, é a nossa comida. Nós vamos destruir esse povo. E retirou deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Deus é conosco. Não tenha medo. Que coisa tremenda, Josué e Caleb.
Eles falaram assim, ó, Deus é conosco, não tenha medo, não seja rebelde. Vamos conquistar essa terra. Foi Deus que prometeu essa terra. Vamos lá conquistar. Não importa lá se tem gigante. Não importa a dificuldade. Não importa o problema. Vamos lá conquistar esta terra. Vamos lá conquistar. Deus é conosco. Deus é com você, meu irmão. Se Deus é por nós, quem será contra nós, meu Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode ser contra Deus. Deus está com você e Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Diante dos seus problemas, diante dos seus gigantes, diante das tuas dificuldades, Deus é maior do que os seus problemas. Josué Caleb está falando, Deus é maior do que esse gigante, Deus é maior do que o seu gigante, Deus é maior do que os seus problemas, Deus é maior do que suas lutas, Deus é maior do que qualquer coisa que você possa estar passando. O nosso Deus é maior e Ele quer te dar a terra prometida. Aleluia. Nosso Deus é maior. Então, diante do seu gigante, diante do seu problema, você tem fé ou tem medo? Escreve aí, Deus é maior. Escreve aí, Deus é maior. E se você quiser falar o seu problema, Deus é maior do que essa doença. Deus é maior do que o desemprego. Deus é maior do que os vícios das drogas. Deus é maior do que o alcoolismo. Escreve aí, Deus é maior. Deus é maior. Você vai vencer mesmo. Tenha fé. E aqui diz que o povo, mesmo assim, é mais fácil, como eu falei, acreditar na incredulidade do que na fé. Diz aqui no versículo que depois que Josué falou, então disse toda a congregação que apedrejemos com pedra, porém a glória do Senhor apareceu na tenda. O povo, mesmo assim, com a palavra de Josué e Caleb, já estava contaminado com a incredulidade. A incredulidade é mais forte do que a fé. É mais fácil a pessoa não crer do que crer. É mais fácil a pessoa não ter fé do que ter fé. Por isso que tem muita gente dentro da igreja, mesmo sendo crente, eles agem sem fé diante das dificuldades. Quando vem as dificuldades, ele age igual uma pessoa que não tem Deus. Quando vem as dificuldades, ele age igual uma pessoa ímpio. Não tem diferença nenhuma. Ele não tem fé. Mas só que aqui diz que Deus ficou tão irado, diz que eles falaram, vão apedrejar. Aí Deus apareceu, a glória apareceu. E aí, quando a glória apareceu, o povo se parou. E aí Deus queria até matar aquele povo. Aí Moisés disse, não faça isso, tá? Não faça isso. Moisés intercedeu pelo povo. Deus, tá bom. Mas eles vão ter um castigo. De 20 anos para cima, não vão entrar na terra prometida. Tem gente que fala assim, uma vez eu estava falando com o irmão, velho de igreja, e cresceu na igreja, uma igreja que tinha escola dominical, tá? E aí ele falou assim, o povo de Deus não entrou em Canaã, na terra prometida. Eu falei, o povo de Deus entrou. Não entrou. Entrou. E aí ele teimando comigo, aí eu chamei o irmão dele, que era também pastor, e aí ele falou, não entrou. Não conhece a história. De 20 anos para cima, ninguém entrou. Apenas 2. De 20 anos para cima, ninguém entrou. E outra coisa, ontem eu estava vendo um vídeo de um rapaz falando sobre isso, ele disse, só apenas Josué e Caleb entrou na terra prometida. Não sei se ele estava dando ênfase, não foi apenas Josué e Caleb, foi o povo de Israel inteiro, de 20 anos para baixo. Uma nova geração entra. Porque Deus falou assim, eles ficaram 40 dias espiando a terra, Deus falou, os 10 espias morreram questão de dias, como castigo pela incredulidade. Mas o povo, Deus falou, eles não vão entrar, então ia morrer no deserto. Então tem muita gente não entrando na terra prometida, morrendo no deserto por causa da falta de fé. Não chega a tomar posse da promessa. Não chega a tomar posse da terra prometida, tem morrido no deserto. De 20 anos para cima,
ia morrer tudo no deserto. Deus não matou o povo. Os 10 espias, a praga veio. Deus fez o seguinte, eles ficaram 40 dias espiando a terra e falou, por cada dia vai ser um ano. Então eles ficaram 40 anos andando em ciclo no deserto. Até chegar a 40 anos para entrar. E ele falou assim, só Josué e Caleb vai entrar na terra prometida de 20 anos para cima, porque eles tinham mais de 20 anos. Porque ele fala nesse texto, houve nele um outro espírito. O espírito da fé houve em Josué. Deus fala, houve nele outro espírito. Porque o povo foi cheio do espírito de incredulidade, de dúvida, de medo. Esse povo incrédulo vai morrer no deserto. Deus não matou o povo, mas o tempo, 40 anos no deserto, morreu uma geração. E aí só a outra geração, Josué e Caleb, porque nem Moisés entrou por causa de um erro que ele fez lá na frente. Mas Josué e Caleb da geração antiga e a geração nova entrou na terra prometida. Meu irmão, não morra no deserto por causa da sua falta de fé. Não morra no deserto. Toma posse nesse ano, toma posse da promessa de Deus. Toma posse da terra prometida. Tenha fé, que fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu. Eu quero orar para ativar a sua fé, mas antes da oração quero falar algo importante. Nós estamos, se Deus quiser, no mês que vem nós vamos estar fazendo uma viagem para Goiânia, e uma viagem missionária, uma viagem de conexão, onde eu vou estar também num evento de 7 dias mergulhando na presença de Deus. E se você quiser ofertar, semear, está aqui meu Pix, eu acho que fica aqui em cima, não sei se fica aqui embaixo. Oferte nessa viagem. Eu sou um pastor hoje itinerante, não sou um pastor de uma igreja local, então você pode abençoar essa viagem para Goiânia, onde eu vou ter conexões, você que quiser sentir. Às vezes tem pessoas que até falam, pastor, eu tenho até vontade de abençoar, mas hoje eu estou numa situação difícil, amém. Isso é para aqueles que sentem vontade e aqueles que têm condições de fazer isso. Pode semear no nosso ministério, nessa viagem missionária que nós vamos fazer. Então, o nosso Pix está aqui na descrição, ou em cima, ou embaixo. Aí, veja aí, e você pode fazer essa oferta nessa viagem missionária. Deus possa contribuir a sua vida. Quando você abençoa a obra de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, com certeza vem colheita para você. A Bíblia diz que a semente cai numa boa terra, produz 30, 60, 100 por um. E eu já vi pessoas abençoando e eles mesmos testemunhando da rapidez da colheita. Porque também tem isso. Quando você abençoa algo, dependendo do projeto do homem, da mulher de Deus, isso flui de uma forma rápida, acelerada. Mas eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, vai ativando a fé, vai derramando o teu espírito, vai derramando a tua unção. Pai, arranca a dúvida, arranca o medo, arranca a incredulidade. Pai, mas enche esse meu irmão de fé, de unção, de ousadia, de poder, de autoridade. Enche esse irmão de glória. Pai, no nome de Jesus, que o teu poder possa tocar de uma forma sobrenatural a vida dele. E ele possa ser impactado com a tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Se essa live, se esse vídeo você gostou, compartilhe com seus amigos em nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.